Para a comunidade, hoje é um dia especial dentro da liturgia. Nós estamos na liturgia do quarto domingo, mas também hoje é dia dedicado a Nossa Senhora das Candeias, em muitos lugares, em muitas cidades. É um dia de procissão com velas, homenageando Nossa Senhora, essa que de fato vem também ser testemunha da luz do Evangelho do seu Filho para toda a humanidade, e veio ajudar a acender as luzes de Deus em nossas vidas. A Nossa Senhora, a nossa gratidão, nosso amor, nosso carinho e o nosso muito obrigado a todas as graças recebidas em nossas vidas. Hoje, na liturgia do quarto domingo do tempo comum, nós estamos diante do profeta Jeremias. E nós estamos exatamente dentro do momento da vocação do profeta. Jeremias foi um jovem chamado por Deus a anunciar a sua palavra. Mas nós encontramos, dentro dessa vocação de Jeremias, uma resistência para atender o chamado de Deus. Muitas vezes a gente pode achar estranho estas resistências que nós encontramos nos homens que a Bíblia cita, como é o caso de Moisés, como é o caso de Isaías, como é o caso aqui de Jeremias, como também outras vezes o caso de Elias, a dificuldade que eles têm no primeiro momento de aceitar esse chamado. E por que existem essas dificuldades? Por que se registram essas dificuldades? No primeiro momento, para manifestar também que eram pessoas como nós. Muitas vezes a gente pensa que esses homens, essas mulheres da Bíblia, eram super-homens ou super-mulheres, que não tinham as nossas mesmas dificuldades, os nossos mesmos problemas, as responsabilidades do dia a dia. E também a gente vê que Jeremias sabia que ser chamado a ser profeta não era uma coisa assim tão fácil, porque os profetas, muitas vezes, eles eram perseguidos, eles eram maltratados e muitas vezes até mesmo assassinados por causa do incômodo que a palavra que eles proferiam provocava. Então a vida de profeta não era assim uma coisa que fosse tão cômoda, não era algo assim tão simples, tinha suas dificuldades. E Jeremias expressa dentro dessa sua vocação, dentro desse seu chamado, a sua resistência para acolher de uma forma tranquila esse chamado de Deus. Para nós isso também é uma grande consolação, porque nós também temos as nossas resistências. Muitas vezes a gente se acha o pior das pessoas, porque não consegue responder assim a Deus de uma forma tão generosa. Mas a gente vê então que o profeta consegue superar suas próprias limitações para poder atender o chamado de Deus. Isto diz para nós de uma forma positiva que nós também temos condições de superar os nossos limites, as nossas dificuldades para atender o chamado do Senhor. O chamado de Jeremias é um chamado muito estranho. Diz que ele é enviado para, ao mesmo tempo, plantar e destruir, e ao mesmo tempo para arrancar e destruir, para plantar e arrancar, para destruir e construir. É muito estranha essa vocação de Jeremias, porque ao mesmo tempo que ele afirma que é para construir, muitas vezes a gente pensa na vocação nossa cristã apenas como algo que tem a ser edificado. Mas existem coisas que precisam também ser destruídas no meio de nós, com o risco e com o perigo daquilo que vai ser construído de fato não permanecer de pé. Então é preciso essa coragem do profeta, tanto para destruir, para construir. Nós temos também em outros momentos, na vocação dos profetas, uma coisa muito parecida. Os profetas são muito conhecidos como aqueles que denunciam as injustiças, mas os profetas não são só aqueles que denunciam a injustiça como um momento assim de destruição,
eles também eram chamados a consolar o povo de Deus, eles eram provocados também a animar o povo de Deus, que significa também um momento de construção, porque a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela vem para destruir aquilo que não é de fato do plano de Deus, vem também para nos consolar, para construir algo mais excelente e melhor. Também diz aqui o profeta Jeremias que ele já era conhecido antes mesmo de nascer no ventre de sua mãe. Mesmo antes de nascer, Deus já o conhecia e o tinha escolhido para ser seu profeta. Essa palavra do Senhor ela é muito particular, porque ela diz respeito a todos nós. Existem filosofias que falam muito hoje da questão do acaso, como nós temos o estruturalismo, que é muito difundido por Foucault, e que é um filósofo assim, muito apreciado nas universidades da área das humanidades, que fala que a vida é muito marcada pelo acaso. E se nós vivemos na verdade, isso não tem sentido. Às vezes a gente quer dar sentido às coisas que nós vivemos, mas na verdade tudo faz parte de um acaso. Nós podemos dizer então que a nossa vida é um acaso. Nós podemos dizer então que estarmos aqui é uma questão de acaso. Não é algo que foi fruto de fato de um processo da história, de uma elaboração de desejos de consciências. Mas o que nós temos aqui dentro do profeta Jeremias, como também anunciado pelo profeta Isaías, algo completamente diferente. É claro que é algo misterioso, porque eu estou hoje aqui, porque foi que eu nasci, assim como todos nós, porque foi que nós nascemos. Primeiro nosso pai e nossa mãe poderiam ter se conhecido, nós podemos pensar assim só no acaso. Primeiro, então, em outro momento também, o fato dos nossos pais terem se unidos poderia ter sido um outro óvulo, poderia ter sido um outro espermatozoide, poderia não sermos nós. Mas essa palavra do profeta, ela vem nos dizer que nós não estamos aqui por acaso. Vem uma linha completamente diferente. Nós estamos aqui porque nós somos pensados por Deus. Deus nos amou mesmo antes da nossa existência. E Deus tinha e tem um plano para cada uma das pessoas que vem ao mundo. Hoje estava citando um depoimento de uma mãe que me chamou muita atenção. Uma pessoa perguntando para ela, era uma entrevista na televisão, perguntando para ela qual era aquela sensação que ela tinha tido ao ser mãe. E essa mãe disse uma coisa tão particular, que eu achei tão especial, que diz respeito a todos nós. Ela estava dizendo que naquele momento em que aquele filho foi gerado, e que estava como que uma sementinha no seu ventre, ela sabia que era aquele que Deus queria que ela tivesse. Foi aquele exatamente o escolhido por Deus para estar no seu ventre. Eu pensei, que forma maravilhosa de pensar a gravidez, a maternidade, que forma maravilhosa de pensar essa relação da mãe com o filho, de saber que é exatamente aquele que estava ali no ventre foi aquele que foi amado, desejado por Deus. Quando nós também somos batizados e nós somos ungidos com o óleo do batismo e com o óleo do crisma, essa afirmação também vem ao encontro de cada um de nós, que nós fomos desejados por Deus, nós fomos pensados por Deus, nós somos amados por Deus. Então essa vida que aí está, ela não é fruto do acaso. Nós não estamos aqui por causa de uma loteria que aconteceu no mundo, de tantas bolas que giraram, e que por acaso nós estamos aqui. Nós estamos aqui por uma decisão nossa de fé. Nós estamos aqui porque nós estamos de uma forma consciente procurando construir essa vida maravilhosa que Deus deu para cada um de nós.
Nós estamos aqui porque é a expressão do amor de Deus por cada um de nós. Diz lá o texto da carta de São Paulo aos Hebreus, o Senhor falando assim para o seu Senhor, dizendo, agradecendo, porque Senhor, Tu me destes o corpo. O Senhor nos fez os nossos braços, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa maneira de ser. Deus nos fez. Deus nos deu a graça de termos um corpo. Esse corpo que também nós temos, o que nós somos, não é uma coisa qualquer, barata qualquer, é a expressão desse amor de Deus para que a nossa vida de fato se manifeste e interfira no mundo. Nós temos então aquele salmo que fala da beleza da divindade do homem, que Deus fez o homem um pouquinho abaixo dos anjos, mas na verdade Deus nos fez até mais do que os anjos, porque quando Deus nos fez, o texto sagrado nos diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso não está dito nas Escrituras sobre os anjos, que os anjos são colocados para nos servir. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para que os anjos venham nos servir, para que possamos alcançar a glória de Deus. Então nós estamos também dentro da dimensão da história da salvação, numa posição muito particular e muito especial por causa da misericórdia do Senhor. Então nós temos muito a agradecer a Deus pelas nossas vidas. Muitas vezes podemos achar que a nossa vida não deveria ser a vida que nós temos. Talvez desejássemos ter até uma outra vida, ou alguns infelizmente desejaram até não viver. Mas quando eu penso assim sobre outra vida, eu olho assim para a minha realidade e digo: a minha vida é a vida de fato que eu deveria ter. Porque primeiro, me permita pai e mãe, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, que eu respeito e muito admiro. Se eu fosse outra pessoa, não teria os meus pais como meus pais, que já seria uma grande perda, não seria de fato, já seria uma outra realidade. Então quando eu olho para a história da minha vida, penso no amor do meu pai, penso no amor da minha mãe, penso na minha família, nos meus irmãos, eu digo: essa vida de fato eu deveria viver, não é outra, nem em outro lugar. Então eu quero agradecer a Deus pelo tempo em que eu vivo, pelo espaço onde estou, pela vida do meu dia a dia, pelas pessoas e pelos amigos que eu encontro na caminhada, pelas pessoas que me dão apoio, pelas pessoas particularmente que oram pela gente, porque também ao mesmo tempo que nós vivemos e agradecemos essa vida que Deus nos dá, nós não podemos viver esta vida sozinho. Dizia lá Aristóteles, profeta grego, ele dizia: se o homem puder viver sem ansiedade, ou ele é o Deus, ou ele é o animal. Para dizer que nós não podemos viver sem a relação de uns com os outros. Nós precisamos de uns dos outros para poder caminhar. Mas é claro também que nós precisamos uns dos outros para poder receber esse apoio e aproveitar o apoio que nos é dado, não para ninguém também ficar se aproveitando e se escorando nas costas do outro. É preciso aproveitar as oportunidades que Deus vai nos dando, que as pessoas vão nos dando, para construir a nossa história. Tempo atrás, em 2009, se não me engano, a gente fez a festa dos padroeiros. Eu amo a minha família. Nós pedimos às pessoas, e me recordo muito bem, que a menina foi que deu o tema da festa e que veio sua família para cá e me dizer que amava a sua família. Quando Nininha estava lá falando que amava a sua família, eu achei tão interessante quantas pessoas existem atrás de uma pessoa só.
para dizer que ele não está só. Quantas pessoas existem por trás da nossa história para que nós estejamos aqui? Nós não estamos só, nós estamos de mãos dadas, construindo a nossa história, construindo a história que Deus nos deu para construir. Ao mesmo tempo, nós queremos agradecer a Deus por essa vida tão misteriosa e tão maravilhosa, que Ele nos conceda a graça de sempre vivermos esta nossa existência com generosidade, com muita fé, com muito amor, com muita esperança e também com muita coragem para colocar em prática, assim como Jeremias fez, aquilo que Deus pede para cada um de nós, tanto para destruir como para construir, tanto para arrancar como para semear. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurreição dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com fé e confiança, façamos as nossas preces a Deus nosso Pai. A cada invocação respondamos: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Amparai, Senhor Deus, a vossa igreja, chamada a ser no mundo força de contestação do mal e apoio aos que lutam pelo reino. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Fortalecei nossos ministros leigos e ordenados, para que não desanimem diante dos desafios da missão. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Iluminai os fiéis e os catecúmenos da igreja, para que sejam atentos e solidários a todas as pessoas que sofrem. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Acumulai de otimismo e coragem todos os cristãos, para que cresçam na fé, na esperança e no amor. Nós vos pedimos. Despertai jovens dispostos a seguir a vida religiosa e sacerdotal, e dai perseverança aos que se puseram a caminho. Nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Tudo isso nós pedimos a Deus em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar para a prestação de oferta.